Tratarei neste vídeo, hoje, sobre o processo da intertextualidade, um fenômeno linguístico, né? Analisarei a propaganda, a música Propaganda da Nação Zumbi. É um texto muito rico por sua intertextualidade, inclusive já caiu na escola, na prova da escola do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, alguns anos atrás, com questões bem trabalhadas, né? Mas o interessante nesse texto é analisarmos realmente a intertextualidade que contém. Antes de começar a explicar, né, de analisar a música e seus processos intertextuais, eu gostaria de analisar com os senhores um breve trecho do que que nos traz Ingeborg Koff no seu livro Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual. A escritora nos diz assim, debaixo do tópico Intertextualidade no ensino da produção escrita. Ela diz: em nossas práticas comunicativas, sempre produzimos textos baseando-nos em outros. Embora os produtores de texto construam uma relação entre textos, algumas vezes de modo consciente e outras inconscientemente, é fundamental no ensino da produção escrita chamar a atenção dos alunos para o fenômeno da intertextualidade, destacando que não se trata apenas de construir relações entre textos, mas principalmente do modo pelo qual se constrói esse mosaico, do objetivo da referência e do modo pelo qual se posiciona diante dos textos a que faz remissão, levando em conta o seu propósito comunicativo, baseando-se em Beserman, 2006. Então, esta música, não é, a propaganda da Nação Zumbi, ela realmente tem um propósito comunicativo. Ela tem uma crítica muito severa à propaganda alienante televisiva, a propaganda que visa persuadir, não é, o seu público destinatário. Vamos considerar a leitura da música e entender alguns desses processos intertextuais. Ela diz assim: comprando o que parece ser, procurando o que parece ser, o melhor para você, proteja-se do que você vai querer. Para as poses, lentes, espelhos, retrovisores, vendo tudo reluzente, com o pingente da vaidade, enchendo a vista, ardendo os olhos, o poder ainda viciando cofres, revirando bolsos, rendendo paraísos nada artificiais, agitando a feira das vontades e lançando bombas de efeito imoral. Gás de pimenta para temperar a ordem, gás de pimenta para temperar. Corro e lanço um vírus no ar. Sua propaganda não vai me enganar. Como pode a propaganda ser alma do negócio se esse negócio que engana não tem alma? Vendam, comprem, você é a alma do negócio. Necessidades adquiridas na sessão da tarde, a revolução não vai passar na TV, é verdade. Sou a favor da melô do camelô ambulante, mas 100% anti-anúncio alienante. Corro e lanço um vírus no ar. Sua propaganda não vai me enganar. Eu vi a lua sobre a Babilônia, brilhando mais do que as luzes da Times Square, como foi visto no mundo de 2020. A carne só será vista no livro empoeirado na estante. Como nesse instante, eu estou tentando lhe dizer que é melhor viver do que sobreviver, o tempo todo atento para o otário não ser você. Você é a alma do negócio. A alma do negócio é você. Corro e lanço um vírus no ar. Sua propaganda não vai me enganar. Então, nesta música, nós temos um recurso de intertextualidade muito rico. Não é? Primeiro, como eu já falei, há uma intenção nesta música que é de ressaltar a luta, não é, contra a propaganda alienante. Então, no primeiro slide da música, ele diz assim, né? Agitando a feira das vontades, lançando bombas de efeito imoral, revirando bolsos. Então, ele fala do pingente da vaidade, né? Que seria a vontade de adquirir algo, de adquirir um bem, em que talvez você não precise, né? Aí ele diz, e lançando bombas de efeito imoral, gás de pimenta para temperar a ordem, gás de pimenta para temperar, corre e lança um vírus no ar. Esse vírus que ele fala que vai lançar no ar aí
logicamente o leitor tem que saber, não é, o que faz um vírus no ar, que se propaga rapidamente, não é? Ele diz: sua propaganda não vai me enganar, não é? E como pode a propaganda ser a alma do negócio se esse negócio que engana não tem alma? Então veja, a alma seria a essência do ser, mas ele diz aí que a propaganda não tem alma, então considera como algo desumano, não é? Algo que não teria uma essência em si, que seria totalmente algo que visa persuadir, que visa influenciar, visando um lucro, né? Aí ele diz: necessidades adquiridas na sessão da tarde, nesse trecho seguinte. Bem, o leitor deve entender, de acordo com o seu conhecimento de mundo, e lembrar, na verdade, do que seria a Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde é um programa, né, que passa em certa emissora de TV, que entre uma parte e outra dessa Sessão da Tarde, desse filme que passa à tarde, você tem várias propagandas, não é, que aparecem ali como necessidades, são bens que você precisa ter para ter felicidade ou para ter conforto, né? E impõe como algo tão essencial que o público destinatário, a pessoa que assiste aquela propaganda, ela sente vontade de adquirir aquele bem ou aquele serviço como lhe sendo vital, mas que na verdade muitos deles são desnecessários, né? Não fazem parte de uma necessidade sua. Então ele diz aqui: sou a favor da melô do camelô, ambulante, mas anti-anúncio alienante. Quando o camelô, por exemplo, ele vende um produto no meio da rua, ele não traz argumentos, né? Ele só diz: olha a pipoca, ou olha a antena, ou qualquer objeto que ele esteja ali a vender, mas ele não vai lhe persuadir. Não é diferente das propagandas televisivas, que mostram realmente um universo bem cativante, né? Aí ele diz, outro aspecto de intertextualidade aqui, quando ele fala da Babilônia. Ele diz: eu vi a lua sobre a Babilônia, brilhando mais do que as luzes da Times Square. Então nós temos que conhecer aqui o processo que ele faz de intertextualidade, não é? Nos remete à Babilônia dos tempos bíblicos, onde Babilônia foi uma cidade em que um certo rei, né, queria construir uma torre que chegasse aos céus. E Deus, não satisfeito com aquele objetivo daquele rei, fez com que as pessoas confundissem, né, se confundissem o idioma. Eles não conseguiram prosseguir com a construção da torre porque a confusão não lhes permitia um contato, um diálogo. E, portanto, essa cidade ficou conhecida como Babilônia, que significa confusão. Então, como é que a luz pode brilhar sobre a confusão? O leitor, atento a esta particularidade, a esta intertextualidade, compreenderia a crítica que está sendo feita aqui. Não existe luz sobre confusão, não é? Então, quando ele analisa a propaganda, ele diz que vê a luz sobre a Babilônia, não é? Ou seja, totalmente paradoxal, contrário. Outro aspecto de intertextualidade é o que ele diz: a carne, como foi visto no ano de 2020, a carne só será vista no livro empoeirado na estante. Isso nos remete, inclusive, a uma inferência de uma música de Roberto Carlos, quando ele diz que as baleias, quando ele faz uma referência às baleias que cruzavam os oceanos e que os filhos perguntam, né? Porque eles não vão ver no futuro as baleias, isso também fazendo uma referência ao processo da extinção pela falta de sustentabilidade do ser humano com o meio ambiente, né? E os filhos perguntam o que são as baleias, e que eles leram em velhos livros, e os pais começam a explicar porque os filhos no futuro não terão mais acesso, né? Não conhecerão como os nossos filhos hoje, como nós hoje conhecemos, né? Uma crítica. E ele diz aqui nesta música que a carne só será vista no livro empoeirado na estante. Então, sobre o processo também, né, de falta de preservação de valores que estão sendo deixados de lado pelas propagandas alienantes de querer tudo, de não se preocupar com o futuro, de não pensar na sustentabilidade ambiental, o processo de descartes, né,
os descartáveis, em que você tem um bem hoje, amanhã ele não serve mais. Isso nós vemos muito com os celulares modernos, né, que são facilmente descartados. Então essa música ela é muito rica no processo de intertextualidade. Ela termina com um apelo quando ela diz assim: cuidado, né? Cuidado. O tempo todo atento para o otário não ser você. Você é a alma do negócio. A alma do negócio é você. E ele diz: corro e lanço um vírus no ar. Sua propaganda não vai me enganar. Nós conhecemos aquele lema, não é? A propaganda é a alma do negócio. Mas aqui ele diz: a alma do negócio é você. Então, isso é outro processo de intertextualidade em que a música ela faz um apelo para que você seja atento, para que você não se deixe persuadir, enganar pela alienação de algumas propagandas. Então, o processo de intertextualidade é muito rico, não é? Esta música, acho uma música muito boa para se trabalhar este recurso linguístico e, mais uma vez, né, retomo a importância de se ler, de se procurar ter contato com vários leitores, com vários temas, para que você tenha um processo, possa fazer um processo de intertextualidade rico posteriormente e, consequentemente, uma interpretação de texto com um nível elevado.